Estamos a entrar aqui no caminho antigo, dá acesso à Estação dos Tornos. Basicamente houve um incêndio recentemente aqui, o caminho que foi limpo há pouco tempo. Há umas zonas que já têm algumas pequenas derrubadas. Em alturas de vento e chuva seria um problema passar aqui. A Estação dos Tornos, depois a visita lá dentro vai ser feita por um funcionário que já trabalhou lá desde o início, que é a melhor pessoa para explicar isso, que sabe bem como é que isso funcionava, na altura em que estava ativa. A estação foi construída, foi uma necessidade que a Câmara Municipal do Funchal, devido ao aumento populacional na década de 70, teve de fazer para fazer face ao fornecimento de água da cidade do Funchal. Foi aberta em 1977, foi desativada em 2000 e a água passou a ser tratada e depois canalizada para as diversas fontes através da estação de Algaria. Agora é gerida pelo Liga e já não é pela Câmara Municipal do Funchal. Se tiverem alguma dúvida, depois perguntam. Do ponto de vista de vegetação, vamos entrar aqui numa zona da Cacial. Quando passarmos a ponte do Pesão, existe uma cascata à direita que tem alguns vestígios de lauricídio. Muito poucos. Isto era uma zona muito utilizada antigamente aqui pelas pessoas que viviam nas zonas altas do monte, principalmente para a pastorícia. Foi uma zona muito fustigada por incêndios, não agora, no passado, existem vestígios disso. E basicamente é isto. Se forem tendo algumas dúvidas, não sei se sabem que as acácias... Destruía a floresta original. Sim, não sei se sabem que as acácias são um problema. São espécies consideradas invasoras, não só aqui, principalmente nós que somos uma ilha, somos um ecossistema mais frágil, mas também a nível mundial está no top de espécies de caráter invasor e de um problema de uma ameaça aos habitats naturais. E esta zona aqui era coberta essencialmente por acácias e eucaliptos na zona mais alta, que ainda os tem, porque os eucaliptos, apesar de terem ardido, têm a capacidade de regenerar e estão a regenerar alguns deles, como também as acácias. Agora temos aqui um problema que é, existem milhões de sementes no solo e as acácias são as chamadas espécies pirófilas, que gostam do fogo, porque as espécies resistem a altas temperaturas, estamos a falar de temperaturas de muito elevadas, porque tem uma cápsula protetora que só rebenta, que é destruída pelo fogo, aguenta essas temperaturas e depois tem capacidade de germinar. E aguentam longas décadas no solo. Neste momento, muita dessa água nem é aproveitada. Se houvesse aqui uma guerra norte-sul, nós tínhamos que ir reaproveitar a água, que o norte ia cortar a água e nós íamos necessitar de vir aqui. Não vai. Na semana passada dissemos que o Pio não Passa por trás. Lá em cima não pode ser onde eles. Só tem barulho. Não é nesse sentido. Não sentes barulho.
peixes grandes, bom dia. Mesmo a segurelha, os orégãos, os grilhos mais fraquinhos eles pegam melhor. E como é o nome do lugar? Isto é plantacari, mas o nome... Eu conheço plantacari, porque era de eu disse... Era esse nome, mas é pulpeiro das areias. É para carninha. Olha, mas já também é Arrancava, mas demais. Se o senhor só estava a demonstrar, se não arranca mais. quanto mais quente. Não se esqueça. Está bem. Até o... Posso cortar já aqui? Não, acho que não foi. Tá bem. Não foi, não foi. A partir de agora vou deixar este aqui com o colega L. O Helder trabalha aqui desde 82. Portanto, esta estação foi fundada em 1967, certo? Década de 70 começaram as obras, fornecimento de água ao Funchal. Ele trabalhou aqui na parte de gestão e de manutenção da estação, era um dos trabalhadores afeitos aqui à estação, agora neste momento hoje passou para o serviço do Parque Ecológico. É a pessoa indicada para vos fazer a explicação, porque viveu aqui durante alguns anos, portanto de 82 a 2000 trabalhou aqui, portanto melhor do que ele não há para explicar como é que isto funciona. Deixo agora então esta parte com o Helder, mais técnica da coisa. Esta estação funcionou como aqui muito bem o técnico de Nunes durante quase 3 décadas. Foi a primeira que houve na Madeira, servia para o Funchal quase tudo, exceto zonas altas que não tinha, a cota não era suficiente para chegar lá, por gravidade não chegava e hoje já temos a estação da Alegria que já está mais alta e porque quando deixou de funcionar esta, passou a funcionar a da Alegria. Como é que ela está a funcionar? A partir daqui também. Ela deixou de funcionar a partir daqui para nós e passou a funcionar a partir daqui para a Alegria. Ela vem em túnel. Estas águas são todas captadas do norte da ilha, seja do Penedo, Boaventura e assim sucessivamente. Vão todas parar à central hidroelétrica da Feijão da Nogueira, produz energia, lógico, e depois essa água é canalizada aqui através de um túnel, tem 5.000 metros mais ou menos, túnel, daqui até à central da Feijão da Nogueira. Grande parte da água é que vem de lá, a maior parte, mas há a parte da água que nasce dentro do próprio túnel. A gente sabe disso, quando nós tínhamos aqui a via de Rocadas, nós tínhamos um senhor que ainda hoje trabalha lá, que é o Sr. Cassiano, a gente pedíamos que o Sr. Cassiano fizesse o favor de cortar a água, porque quando nós estávamos aqui a trabalhar, o abastecimento da água ao Funchal não necessitava de muita água. E temos ali embaixo 2 cisteiras que vão ter a oportunidade de ver, que era onde nós armazenávamos a água, depois de cisteira de decantação, a filtragem e aí ela já era desinfetada. Mas isso depois mais à frente explico isso. Mas ela vinha aqui no túnel, como eu estava a dizer, há bastante quantidade de água que nasce no túnel. Porque é assim, quando nós tínhamos, a água vinha bastante suja, que havia de Rocadas, nas levadas, pedíamos ao senhor, e eu por vezes já por iniciativa própria, já cortava a água. E a outra água que chegava aqui era aquela que descia ao longo do túnel. Pronto, ela demora, depende do caudal, demora cerca de 4 horas a chegar de lá até aqui. Às vezes demora menos, às vezes demora mais, depende da quantidade de água que eles estavam a mandar na hora. Como eu estava a dizer, aquela água quando cortava a gente tentava gerir aqui, informávamos o nosso diretor e os colegas lá por baixo, iam aos reservatórios, ver como é que estavam os reservatórios para não haver rupturas. E depois eu aí geria a maneira dele, mandava cortar dali, mas eu sabia como fazia. Esta água dava para manter um certo tipo, e depois é evidente que nós íamos sentir falta. Mas reponha-se que as Rocadas geralmente trabalhavam com esse sentido de melhorar e arranjar rapidamente essas curvas. Mas como eu estava a dizer, então, assim, a água chegava aqui em túnel. Ela, como eu disse há pouco, ela tem agora, tem como comporta, que é acionada através da estação de tratamento de água da Alegria, que é uma estação nova, não sei se conhece. Já fomos lá. É bonita. O funcionamento é dentro do que era o nosso era manual e isto agora, tudo computarizado. Eles ali dentro do quarto de manobras conseguem manobrar aqui tudo.
peço desculpa estar de costas, mas faz mal, não não era a faz minha mal. intenção. Eles ali, através daquilo que eles têm os painéis e os computadores, eles conseguem chegar a todos os pontos da nossa área e até inclusive o processante. E aqui ali aciona quanto eles querem. Eles veem que tem muita água, eles abrem, levantam a comporta e ela passa sempre, descarrega, por vezes aqui à frente temos outra comporta, ela às vezes descarrega para a levada, tem-se manter uma certa quantidade de água para a levada, não pode exceder grandes caudais porque pois, neste momento até já não acontece isso, mas antigamente, há coisa de um ano atrás, eles estavam, como repararam, as levadas estão arranjadas, levantaram e tal, diminuíram a largura, mas aumentaram a altura. Ok, exatamente. Como eu estava a dizer, a comporta ali, e aqui tem, debaixo de nós que estamos aqui a ver, tem uma conduta bastante, não sei o diâmetro dela, também não pergunto que eu não sei, é bastante larga, passa aqui por baixo, passa ali por baixo da ribeira, tem um perdão forte que eles entraram a reforçar ano passado devido ao 20 de fevereiro, devido ao danificou parte, e entra lá em túnel. Tem uma casota aqui ao fundo, tem uma casotazinha e tem túnel, está fechada, não tem acesso às pessoas. E eu tive o prazer de atravessar aqui várias vezes, quando eu estava aqui na estação, às vezes dizia ao meu colega, olha, vou levar alguém a ver como é que está os obras. O túnel tem partes que dá para passar quase mais larga que aquelas portas, as outras nem tanto, porque havia espaços que eles faziam daqui até lá, largos para fazer manobras das máquinas, levavam catrapilhas, levavam material para cá, para lá, é grande, é. Há outras partes não há assim tão largas, certo? Mas há umas que sim, que são bastante largas. E pronto, agora a partir da alegria eles agora fazem tudo, fazem o sistema, como eu disse, é tipo isto, só que aqui não é como 300. Mas aqui a gente ali era manual, tudo, estava chuva, estava vento, a gente tínhamos que fazer, olha, é preciso quando fica água bastante suja. O princípio que eu trabalhei aqui, chegámos a trabalhar sempre com duos filtros de reserva. Só abríamos aquilo, vamos abrir, vai-se lavar o filtro não sei quantos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou assim, o que fosse necessário de lavar. Depois, como tínhamos os dois de reserva, abríamos um dos dois, esse funcionava e o outro ficava lavado. Ficava também em stand-by, caso fosse necessário, a gente avançava com esse. E depois, com a falta de água, com muito das pessoas e dos restaurantes e tudo isso, já chegou-se a uma altura que não se tinha capacidade de resposta para tanta população, para tanto comércio que havia aí. Por isso, quando pensaram fazer esta estação de alegria. Também havia outro caso que aqui, quando nós fazíamos assim uma leitura, fazíamos leitura da entrada e da saída, só que, por acaso eu ali ver alguns registros, há dois contadores de saída, mas um estava avariado e nós, quer dizer, sabíamos o que entrava, mas o que saía já não sabíamos, só fazíamos a leitura a um contador, porque o outro tinha dado vida. Não sei se era velocidade, não, mas aí dava para ver o que é que se perdia de águas. As cisternas, devido a aqui tinha a britadeira que tofodavam-nos e diziam, olha, vamos dar fogo. Nós abrimos as janelas, as portas, porque aquela era tão forte, aquela, quando isto persiste. Mas foi estende, e perdia-se água. No verão, o que é que se fazia? Como havia bastante falta de água, podem ver aqui, assim conseguem ver a comporta, mas a nossa comporta é muito inferior. Aqui por baixo dos jardins tem uma conduta bastante grande que vai alimentar a nossa estação. Ali tem uma torneira que a gente cortava no verão, quando havia bastante falta de água, a água era desinfetada aqui, não estava decantação nem se tinha filtragem. Ela entrava aqui, ela tinha que ter aqui por baixo, tem um poço bastante grande, e ela já saía ali em duas condutas, interligavam-se ali. É evidente que quando nós não estávamos a usar por lá, fechávamos aquela ali, para ver ar. Muitas vezes o ar danifica as condutas. Nós já estávamos aqui só hipoclorito. Exatamente aqui. O simples nome científico pode ser uma espécie endémica. Isto é o arco do gado, é uma Melanosolina decipiens. Para já, para além de ser uma espécie endémica, é um género endémico. Tem outra coisa interessante que é quase da minha altura. Digamos que esta espécie, o congénero continental que deu origem a esta espécie cá,
é da família da salsa e é uma herbácea. Agora, o porquê desta espécie ter este tamanho e ter outro fenómeno interessantíssimo, que se verifica não só na Ilha da Madeira como na Ilha do Havaí, que são mais antigas ainda que as nossas, no arquipélago do Havaí, que é isto. Isto já não dá Porque uma salsa não tem isto. Isto chama-se o crescimento anal secundário. Isso deve ser uma, como dizia Isto é um fenómeno evolutivo que tem características que tem a ver não só com tem a ver com a evolução e com uma coisa que nós não tínhamos aqui na Madeira, que se pressupõe logo à partida que não a havia, que é a herbivoria. Seria impossível ter uma espécie desta dimensão, só vai ser herbivoria. Portanto, não havendo herbívoros, antes do homem cá chegar, é que permitia acontecer isto. Isto também tem a ver com a competição pela floresta, porque estas espécies, para competir com a floresta, tinham que, quando havia soliflexões, as zonas de trocada do solo, dentro da floresta, o que é que acontece agora? É ocupado por invasoras, como é óbvio, na maioria. Sim. Mas antigamente apareciam logo as pioneiras e esta era uma delas. Tinham de crescer em altura. A flor tem outra particularidade que tem uma grande longevidade, que era para permitir a polinização, para que a espécie pudesse continuar a sua descendência. Portanto, o crescimento anómalo nesta espécie é uma coisa interessantíssima, um fenómeno evolutivo, e o crescimento em altura também. Lembra o nome Isso da- é- da- Isto é um Melanos lenticyclus, o arco do gado. O arco do gado, descreve. O Nome gado vulgar. gostava muito de comer estas folhas. Isso deve ser uma aclimatização, como dizia o engenheiro Rui Vieira. Não Era é? política que Tem a ver com isso e tem a ver Uma também com a fauna que havia na ilha e com tudo, porque isto tem milhões de anos e ainda por cima estamos a falar de um género, não estamos a falar das de espécies. um caso específico só, é mesmo de um género. Quer dizer, eles que eu O que é aqui- interessante, e não é só este, no caso dos choncos é a mesma coisa, também crescem em altura. Estamos a falar dos choncos, também acontece Tem isso. a Claudiante, tem uns São chamados sons bastante cálidos isolados. Todas estas espécies. Se forem ao livro da biologia, há algum livro que existe aí, existem uns livros que foram editados pelo público muito bons, que é umas publicações do público, podem pesquisar, que é Lauro Silva, as Floresta das Ilhas, foi Isso feito por agora uma equipa recente, dos isso. Açores e de cá, e que fala tudo sobre as E fenómenos essas evolutivos. publicações são recentes da pública? Já tem algum tempo, mas se forem à página do público e procurarem, existe, Nem é no uma arroba publicação da muito Lauricina. boa e que Ai, fala que da parte geológica, foram convidados vários autores e foi feita uma compilação de como é que se processa a evolução nas ilhas. Realmente, o ar. E como é que foi feita a dispersão das sementes. No caso das sementes do Loureiro, como é que chegaram cá? Na Sementes loja muito online. pesadas, não têm capacidade de resistência ao sal, portanto não puderam vir a flutuar, portanto teve que ser os animais, foi as aves, mas as aves têm um problema, os pombos. Os pombos, para conseguirem chegar cá num período curto de tempo, em que realmente ainda tivessem as sementes ainda no sistema digestivo, tinha de haver um fenómeno. E o que é que aconteceu? Houve realmente a descida do nível do mar, os bancos submarinos ficaram imersos, foi feito o step by step, e o step by step é que permite depois a colonização destas ilhas, que é um fenómeno interessantíssimo. Como é que estas aves desta dimensão chegam aqui? Mas todo este livro explica bem isto, e há fenómenos. Quando olhamos para a nossa floresta, as pessoas olham para a floresta e muitas vezes pensam que vão descobrir bions e animais, que é a parte mais interessante. A nossa floresta é exatamente isso, é perceber muitos dos fenómenos, principalmente das plantas, que nos continentes têm outras dimensões e outras características, que aqui evoluíram de uma forma distinta. E porquê? Porque muitas vezes temos um género, no caso do género Múxia, temos duas espécies endémicas, e estão totalmente adaptadas de formas diferentes, ao litoral, à zona de montanha, às zonas mais altas, mais de Lauricida. E temos espécies que estão adaptadas às zonas de montanha. Esta astrelã, existem três, uma de litoral, uma de Lauricida e outra de montanha. Eu não distingo estes. Em que realmente a folha é distinta. Consegue-se perceber e também pela dimensão. Tem a ver com os fatores. Para mim são estreleiros. Já agora, outra planta interessante é a sorveira da Madeira, Soros madeirense, que existe no Parque Ecológico, e que é a única caducifólia na Madeira, que é uma coisa também interessante. Porquê que é caducifólia? E começa-se a tentar perceber porquê que esta planta é caducifólia. Ponto número 1. Vive, isto é uma das explicações, não quer dizer que seja esta, mas uma das explicações é que, por viver em altitude e provavelmente na Madeira já ter nevado mais do que nevou e o clima ser muito mais agreste, a planta teve que se adaptar. O clima está a mudar e através dessas espécies podemos também
saber um pouco como é que o clima funciona. Que é o caso da eufórbia, mas não a melífera, da pescatória, que perde as folhas no verão. Provavelmente pelas temperaturas elevadas que se faziam ali naquela zona de matorral, daquele tipo de floresta. Ali no Porto Novo é possível ver isso. Tinha as oliveiras e tinha outras espécies que têm grande resistência ao calor. Mas essa floresta tem sido... Desvastada porque ninguém liga, ninguém vê. Mas temos que É começar a mato. pensar nela. É mato, porque ninguém olha para isso. Falar mais Qualquer dia É a está nossa baixo. floresta dos Angel. Exatamente. Bioturismo. Qualquer dia é só trabalhos. Porque Pensaram É só bioturismo. as pessoas trazem as pessoas para a floresta, para a Loriciva, Bioturismo. não fazem visitas a essa floresta. Mas temos várias Que é vários florestas. andares. vários andares de florestas. Eu tinha achado os olhos. Calma. Caeiras? Isto são nogueiras. É um menino só. Um menino são... É teu, ó, para ter visto mais. Estão de galho. Só que estava lá primeiro. São nogueiras, não tem folhas, mas são nogueiras. Não estava aqui. O que é a nogueira dá? Estava a perguntar a mim o que é nogueira dá. Nogueira dá castanho. Olha porque eu Você não estás a gravar? Só? Os ratos apanhavam e vinham cá para dentro com eles. E como é que se meia as nozes? É semear. Pronto, deve ser semear. É assim, pego na noz, faço um buraquinho, ponho aqui. E ela. Com a casca toda? Não, tira a casca. Não, tira a casca de fora só. Tira aquela casquinha. Ela quando está aqui assim, no princípio vai lá ladil, eu pego, ponho aqui, faço um buraquinho aqui, ponho aqui assim. Eu tinha isto tudo cheio de caixas, de coisas, só que Mas põe a casca ou põe a nós? tudo o que está dentro, o miolo também vai. Estás a perceber? Mas é que tem. É que há uma outra casca. Há outra casca, é isso que eu queria dizer. Há outra Mas casca. a outra tu põe então. Pois ela liberta-se desta. Depois nós pomos a secar e depois para ter aqui como E fruto. depois isso não é necessário enxertar? Para termos uma boa Nós. planta, penso que sim. Vamos então para a Deve estação. ser engraçado. Vamos pôr o quartinho. Vai, não se esqueça que Esta árvore está aqui, este feto arbóreo, tem mais de 30 anos. Quando se dava-se a decantação, a primeira fase do tratamento era a decantação. Dava-se a decantação destes 4 cantadores e depois eles entravam aqui para os filtros, dava-se a filtrar. Como é que se filtrava? Isto tem um gerral, tem umas placas no fundo, os filtros, umas placas quadradas, retangulares, e tem uns gerralos. Estes gerralos tinham duas funções: mandar água lá para baixo, para a cisterna, e mandar água cá para cima. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha num instante, é só rápida, para ver como é que lavava. E depois tem areia. Tem as placas, tem os gerralos e depois tem areia. A água entrava por ali dentro. Era filtrada e lá para baixo. E o tal ralo que eu estava a falar tem duas funções. Era a água ia para lá para dentro através dele e mandava cá para fora ar e água. Era para dar uma lavagem. Eu vou pôr isto a funcionar rapidamente para terem noção do que era uma lavagem. Uma lavagem era assim, fechávamos este comporta aqui, ela transbordava e depois ligávamos o compressor mandava ar, a água, a sujidade ficava tudo em suspensão e a água por sua vez ia eliminando. E depois nós víamos que já estava bom, desligávamos o compressor e deixávamos a água trabalhar só através das bombas. E ela ia deitando toda a sujidade fora e depois já vimos que estava uma lavagem feita. E vou só demonstrar uma demonstração rápida. Quantos por cento tem de eficácia? 60% acho que nenhuma peixe. Faz bastante barulho. Faz. Vai respingar.
só limpa a água quando passa aqui no trabalho. Então, as areias de várias espessuras e é mais fininha abaixo de todas. E as partículas vão ficando presas a baixo nível na areia. A água vai ficar limpa a seguir, não é? Começa a assim agora a completar o processo. Eu agora, peço desculpa, eu não fiz a lavagem, só fiz uma vez uma estação. Aquilo é qual? Nós já sabíamos, a ver aquilo é qual assim, o que é que estava a passar. Também fez aqui, uma vez, com bastante intensidade. Aquilo que é? Isto são os ralos. Muitas vezes os ralos, o que é que acontece? Quando está aquilo, rebenta esta parte de cima. O ar, em vez de ser por estas ranhuras, sai por aqui. Deixa de sair mais quantidade nos outros e ele sai mais com mais intensidade aqui. Por isso, e ali perde-se bastante areia. Porque o ar, a intensidade do ar é forte, faz com que a areia se movimente mais e a água vai mandando para fora. O que é que fazíamos? Temos lá embaixo uma caleira, tínhamos umas redes, depois de acabar de lavarmos os filtros, íamos lá recolher a areia para pôr aqui. Essa água deve estar gelada. O ideal era repor uns novos. Não, nós fazíamos, nós tínhamos uma máquina ali, tínhamos um aparelho ali que é só de retirada e depois pegamos outros. Quando víamos isto, fazíamos sempre isso. Isto não arrebentava com muita frequência. Agora, arrebenta com mais frequência porque às vezes isto está um tempo sem estar com água, resseca, mais facilmente rebenta. Mas pronto, vamos passar então cá para dentro. Uma delas é o Poço da Neve, que é um dos muitos poços que ainda existe, que ainda está de pé, fica a caminho do Pico do Ariete. Foi construído em 1813 e era um reservatório que servia como abastecimento de neve à cidade do Funchal. Isto era tudo transportado às costas, era um luxo. Muito deste gelo era para os hotéis, alguns dos hotéis de luxo, principalmente o Ritz, em que serviam depois o whisky ou o gin com gelo. Mas também para alguns fins para o hospital e também depois houve um senhor italiano que acho que começou a vender os chamados sorvetes com este gelo. Não havia frigoríficos, como é óbvio. Já sorveiro, que já falei, que é uma espécie endémica da Ilha da Madeira e que estava restrita a uma área de terreno do Parque Ecológico. Agora, como é óbvio, também ocorria noutra área. O Parque Ecológico, eu ainda não falei, mas posso já dizer, é uma área de cerca de 1000 hectares. Um pouco menos, mas geralmente penso que é 1000 de uma forma redonda. Não sei se têm noção do que é 1000 hectares. Eu costumo pôr mais ou menos quantos campos de futebol é que isso pode equivaler. Quantos? Mais fácil não fazer a analogia. País, sim, 10 campos de futebol. país, não. Mais? Não, aqui de 50, não 50? Lá da Camacho. Mais? Vocês são futebolistas da área, como é que Mais? está o futebol? Quantos anos vou ter tempo? 62. Mais? 62 anos. Estamos longe, muito longe. Não há que tirar 150. Mais? É mais. São 1000. Não, cheguei a falar. Estou a falar do relevado, não estou a falar só do relevado. Portanto, é muito terreno mesmo. Se pensarmos em atravessar um campo de futebol de um lado ao outro, só que aqui ainda dá para ter, se nós puséssemos isto em plano, o terreno todo plano, tínhamos a noção. Aqui, como o relevo é bastante acidentado, e quando se vai ao Parque Ecológico, já visita-se uma pequena porcentagem do que é o parque. Aqui a estação dos touros, temos aqui o Patagá, que é uma espécie que identifica aqui no vale, a seguir já vamos falar sobre isso, e o Loureiro. Isto é o centro de recepção do Parque Ecológico, e o viveiro de plantas indígenas, que é onde se produz as plantas. Quando muitas vezes vende-se o caldeirão verde, como o ex-libris da Madeira, de cascatas. Aqui é menos de 1,5 km, 2 km que é na linha reta. Temos aqui esta cascata. Uma cascata que tem, a primeira cascata tem 65 metros e a segunda tem 95. A cascata, podemos ir a pé agora que fizeram estas construções aqui 95 a primeira. Não, 65, 95 a segunda. Nós podemos ir lá. Podem subir por aqui assim. Um dia que hoje não vai ser possível, demora muito, mas um dia que queiram ir, vão para dentro da Ribeira. É a Ribeira de Santa Luzia. Hoje não fazia ideia que isto era. Tem que ser um pouco difícil de nos tentarmos arrumar, mas calma. Já 500. já fui mais 500. E com mais. Este aqui. Bem, o Parque Ecológico, quando surgiu,
em 1994, uns anos depois, iniciou um projeto a uma espécie um pouco desconhecida. Nós temos a Madeira conhecida pelas aves marinhas. Hoje em dia fala-se muito, o Parque Natural tem esse trabalho bem feito e bem desenvolvido numa campanha de conservação a várias espécies de aves marinhas. Uma delas, que espero que vocês saibam, que se fala muito, que é... Tem aquele nome. Que é uma ave. Eu ouvi As freiras, não é? Exatamente, a freia da Madeira. Uma das espécies que já foi mais ameaçadas do mundo. Que existe apenas cerca de, neste momento a população está estimada em 85 casais no mundo inteiro. Espécies interessantíssimas, desconhecidas e interessantíssimas pelo facto de viverem a maior parte do seu ciclo de vida no mar, tal como é esta. Também pertencem à mesma família. O género é diferente, este género é o género Cofinhos, o outro género é o género Pterodroma. Tem alimentações diferentes, mas tem uma característica: vivem a maior parte do seu ciclo de vida no mar e só vêm à terra para nidificar. Só põem um ovo, são da família dos albatrossos, só põem um ovo. Por isso é que as populações são ameaçadas, porque se destrói esse ovo, esta ave só vem no próximo ano colocar mais um ovo. Outra característica é que atingem a maturidade sexual apenas com 6, 7 anos, portanto leva muito tempo para se poderem reproduzir. Outras espécies, como vamos falar de pragas, os ratos, isso é quase instantâneo. Não é instantâneo, mas é quase. O que é que nós fazemos aqui no Parque Ecológico? Basicamente é um trabalho mais de conservação indireta, em que se faz o controle dos predadores terrestres. Existem alguns ninhos também que são monitorizados. Estas aves escavam um ninho tipo uma toca de coelho, fazem um buraco, pode atingir mais de 1,5 m. No fundo fazem uma galeria onde colocam o ovo. Tem uma peculiaridade também, que é só visitam as colónias à noite. Tem uma forte capacidade de orientação para o olfato. Também tem uma visão noturna apurada. E esta ave, ao contrário da freia da Madeira, que fica no topo das montanhas, em pequenos terraços, pequenos socalcos no meio das vertentes, portanto das montanhas, nas paredes, tem um pequeno patamar com sol e herbáceas e ela escava ao sol. Esta não, faz exatamente ao contrário, nidifica mesmo dentro da loricultura. Portanto, chega a uma zona coberta de árvores e mergulha para dentro das árvores e depois aproveita os troncos para escavar o buraco, porque todas essas raízes vão suster o sol e assim não há abatimentos. Também é uma situação interessante. Isto era o Vale de Santa Luzia antes de arder, todo coberto de ursos. Hoje em dia não é, está completamente despido. As ursos também têm um papel fundamental na captação de água, através dos nevoeiros, que é uma das coisas que mais temos frequentemente aqui. Vai trabalhar aqui na Caldeira? Está. Está a ouvir? Os ursos Captação da água. são importantes na captação da água. Todas estas espécies são chamadas em inglês os tube noses, que é os nariz em tubo, que é estes pequenos orifícios que estão aqui. Se estas aves vivem no mar, exatamente. São estas pequenas centrais que não funcionam só para isso, têm outras funções, mas uma das funções tem umas glândulas que depois excretam o sal, que elas não ingerem, mas quando estão a se alimentar, ingerem o sal, depois é necessário excretar. No Vale de Santa Luzia, tínhamos uma colónia que monitorizávamos. Após o incêndio, esta vegetação desapareceu toda, os ninhos abateram. Depois de 2010 voltamos a reconstruir os ninhos, só que iniciou-se uma problemática, que é, nestas zonas onde havia basicamente floresta indígena, composto mais ou menos por ursos, piornos e outras espécies, também loureiros, desapareceu completamente e começou a ter uma invasão, principalmente da giesta. Tivemos de fazer um controle. Portanto, nesses patamares, que também são difíceis de acesso, às vezes é preciso usar cordas, temos que fazer um controle dessa vegetação. Neste momento resultou, só que as aves ainda não começaram a regressar àquele sítio. Estão noutros sítios dispersos, que nós não conhecemos, sabemos que estão lá, mas naquela zona onde nós conhecíamos ainda não regressaram. Outra peculiaridade destas aves é que nós começamos em 2016 a anilhar os juvenis por uma anilha. Estas aves provavelmente vão daqui a 4, 5 anos começam a voltar a estas colónias. E outra peculiaridade destas aves é que voltam sempre ao mesmo local. Mesmo que se o ninho em que nasceram estiver ocupado, fazem ao lado. Mas se estiver livre, fazem nesse. E os pais voltam sempre ao mesmo ninho. São fiéis, isso chama-se filopatria, são filopátricos.
E outra questão também, são monogâmicos, escolhem sempre o mesmo parceiro. Às vezes, está-se a chegar a uma conclusão, vão os estudos agora com... que parece que não há ninguém anjo. É uma espécie humana. Não há ninguém fiel. Não há ninguém fiel, Uma exato. espécie humana já Até nos animais que têm estas características Não, isso é quando elas ficam viúvas ou optam por um parceiro. também pode ser. Vamos acreditar que sim. É uma estratégia sobrevivência. Propagação da espécie. Basicamente, os ratos são uma das ameaças, porque comem os ovos. Os gatos também, que são abandonados. Muita gente abandona os gatos, acha muito bonito, vão alimentando os gatos. Tomar conta deles. E depois vão alimentando e isso torna-se um problema, porque eles tornam-se assalvejados. Temos aqui outra espécie. Esta espécie, o bis-bis. O bis-bis neste momento é uma espécie endémica, não era até 2006, era uma subespécie. Mas depois, estudos genéticos e também da parte sonora, também se verificou isso. Outra problemática destas espécies é o excesso de eliminação nas cidades. Muitas vezes, quando os juvenis, porque os juvenis são abandonados, quando os pais alimentam os juvenis e no último mês em que já está quase pronto a ir para o mar, porque estas aves chegam em meados de janeiro e partem em agosto. Quando os juvenis estão quase prontos a sair, ainda estão às vezes um pouco pesados e jogam-se da escarpa abaixo e planam até o mar. Uma das curiosidades, que eu ainda não consegui provar isso, mas eu acho que o facto destas aves fazerem os ninhos perto dos vales tem a ver com o facto de se caíssem, caíam dentro da linha d'água e eram transportados até o mar. Pode ter a ver com isso, mas isso é uma teoria Mas em agosto, vaga. a Ribeira... Agora, mas quando estas aves estavam aqui, isto está a partir as de corria sempre ribeiras eram água. mais abundantes. Corria sempre água. E então o que acontece é que muitas vezes o excesso de luz, como eles são sensíveis, fazem com que fiquem encadeados e então caem. E muitas vezes encontram-se estas aves que pensam que estão feridas porque elas têm uma locomoção limitada, estão mais adaptadas ao meio marinho. Encontram-se muitas vezes nas cidades, as cagadas, com certeza até já alguém aconteceu isso, e os patagarros também, e as freiras muitos, porque têm uma população mais reduzida. Basicamente nesta altura, o que se está a fazer é o controle da giesta nas zonas montantes dos sítios de nidificação, que é para evitar que haja propagação das sementes dessa espécie, porque a giesta o que faz é que, como é muito densa, depois impossibilita que eles consigam entrar e chegar ao sol. E já não conseguem escapar os seus níveis. Como estava a dizer, isto é uma ave oceânica e nesta altura, só para terem uma noção da capacidade de migração de uma espécie destas, aqui não se fez isso, mas fez-se na Islândia, que são ninhos mais acessíveis. Temos uns aparelhos que são chamados os dataloggers. Os dataloggers permitem seguir essa ave e como elas vêm sempre ao mesmo ninho, no outro ano retira-se, ligação ao computador e já se vê onde acaba. Pensava-se que estas aves migravam, depois de saírem das zonas de nidificação, migravam para a América do Sul, para ali em frente à zona do Rio Amazonas, onde Zagul, que são zonas muito ricas em nutrientes e onde há muita vida e podiam se alimentar, mas não, ainda vão mais longe, vão para a Patagónia. Portanto, estamos a ver que é uma coisa impressionante a capacidade de resistência de uma espécie destas, que depois vem aqui para um buraquinho no Val Santãozinho. Se vai à Patagónia e vem aqui para o meio do nada fazer um ninho. Portanto, é uma coisa assim enigmática que ainda... Patagónia, Patagal. Mais ou menos. Porque a informação que se pode tirar destas espécies do ponto de vista de estudo dos oceanos, estas aves chegam a sítios que provavelmente não conseguimos chegar. Nem imagina. Tenho uma colega que está a estudar um congênero desta espécie, que é um pintinho, que também existe cá, e estava a estudar a dieta e só nas primeiras amostras já se descobriu 4, 5 espécies novas para a ciência. Portanto, que nem se sabia, nem se faz ideia onde é que estas espécies andam e dá para ter ideia do estado dos oceanos. Agora, outro trabalho muito interessantíssimo foi feito, mas nas ilhas selvagens, com as cagarras. Estou a falar um pouco disto, que estou um pouco presente disto e é a área que mais gosto, mas nas selvagens, as cagarras, na década de 60, uns cientistas franceses começaram a fazer o acompanhamento da população de cagarras, em que viam o tempo, porque quando a fêmea está na incubação, eles trocam, um vai se alimentar e depois trocam, vão trocando, porque os dois partilham essa tarefa. Quando a cria fica só, eles vão os dois para o mar e vão alternando. O que é que eles verificaram? Nas primeiras visitas na década de 60, acho que eram, não vou falar muito assim de cor, mas acho que eram à volta de 4 dias. Que a ave levava, o tempo que o progenitor levava a ir caçar para trazer outra vez para alimentar a cria. Neste momento já vamos em 10 dias.
que é que acontece? As aves têm que ir cada vez mais longe. Só para termos uma ideia, uma ave que fui acompanhada, uma cagarra que fui metida um GPS no Porto Santo, foi aos Açores. Outra foi a Portugal Continental, buscar alimento, e outra foi à Costa d'Ave. Portanto, estamos a falar são padrões distintos. Realmente é interessante que elas seguiram estratégias diferentes, mas, e da mesma população, dali da zona do Porto Santo, mas foram a zonas muito longínquas buscar alimento. Portanto, nós temos que ter a noção que está a chegar ao limite. Estamos a chegar a um ponto e os animais estão-nos a dar esse indicador. Agora vamos passar ali para As bombas do cloro. Nós injetávamos cloro através destas condutas. Tínhamos aqui neste quarto ao lado uma arrecadaçãozinha. O cloro vinha em garrafas grandes. Nós caixávamos, ligávamos com esse tempo que não estava a fazer. E vinha num tubo de cobre de lá até aqui. Este tubo de cobre levava à volta uma resistênciazinha que era para fazer com que passasse de um estado gasoso a um estado líquido, ajudar a essa transformação. Isto aqui são os manômetros. A gente tinha aqui esta esfera, tínhamos este risco aqui que era para regularmos, já sabemos a quantidade de cloro que estava a ser injetado, mas alterava-se a partir do momento em que, a partir dos reservatórios e mesmo à saída aqui da nossa estação, recolhíamos água e fazíamos análises. Não era sempre, 2, 3, 4 vezes, consoante aquilo que o engenheiro Figueiredo na altura, e depois mais tarde a ser engenheiro dos Vacas, nós dávamos os resultados e os outros colegas lá para baixo também faziam o mesmo nos reservatórios e depois injetávamos mais ou diminuímos. Mas geralmente ele mantinha-se aqui nesta posição. A gente, através destes manômetros, sabíamos quando é que estava a acabar o cloro. Para mudar uma garrafa de cloro não era muito agradável. Nós usávamos amónia para saber se havia fugas de cloro. A gente, com a amónia, passávamos a amónia por aqui, ainda tem ali um frasco de amónia. Só passarmos o frasco, se houvesse uma fuga de cloro, tratava-se porque saía como um fumeiro. E nós íamos lá fechar a garrafa e passávamos no tiflon, um bocadinho mais, trávamos o outro que estava, para ficar uma coisa bem aconchegadinho, para também fazíamos sempre isso. Nós trabalhávamos aqui por turnos, era das 8 às 4 da tarde, depois havia o turno que fazíamos 16 horas seguidas, das 4 às 8 da manhã. Era, para não fazermos turnos à meia-noite. Este quarto também tinha aqui umas cubas, tinha aqui ao lado, tipo um funil, está aqui atrás do coelho, que era para nós, quando a água vinha bastante suja, nós desfazíamos sulfato de alumínio, outra coisa que era complicada, muito complicado. Desfazer aquilo não era nada agradável. Desfazíamos aqui por este tubo, por esta funil. Já estávamos 7 sacos, tem ali embaixo 2 cubas, nós tínhamos uma cuba ou outra, e lá tinha um balde que está lá, ainda está para ver, e tínhamos um agitador. O sulfato de alumínio concentrava-se ali naquele balde grande, e o agitador ia dissolvendo o sulfato de alumínio. E já estávamos sulfato de alumínio, só quando a água vinha bastante suja. E aqui pronto, voltando agora aqui aos esquadros, há 2 que é bom que se veja, pessoas já conhecem, o trabalho que foi feito para construir, trazer água do... Bem duro, fotos interessantes. Sim, tá. Não é bem sulfato de alumínio, peço desculpa. Isso é, o rapaz não é bem. Isto aqui era as cubas uma cuba para desfazer cal. A cal vinha em pedra. Eu não fui aliado, já estou aqui, vai fazer 32 anos. Comecei a trabalhar com alguns anos. Vim para aqui, vou fazer escola. Tem um escola de trabalho de trânsito e aves.
A água só era desinfatada, depois dava-se a decantação e filtragem, depois ela entrava aqui nestes sifões e isto tudo de aqui para lá é uma cisterna, é a primeira cisterna que nós temos. É a chamada cisterna das bombas. O que é a cisterna das bombas? É uma cisterna, aqui não tem luz, infelizmente. A água armazenava-se aqui até lá ao fundo, só depois desta cisterna estar cheia é que transbordava para a outra. Mas aí é que estava depois a desinfação. Esta cisterna tinha uma função que era lavarmos um filtro, gastarmos água sem ser tratado. Ela não era desinfatada, só era desinfatada é que entrava para aquela cisterna. As bombas, eu ligava a bomba. Ela ia buscar a água à cisterna, depois ela subia e dava. Eu abria este ramal, lavava o filtro do verão, e assim sucessivamente. Fazia transbordar a água lá nos filtros. Pronto, e depois é que lá dava-se a desinfação. Nós aqui desinfatávamos a água. A água depois aqui é fria. Podemos ver cá. Não dá para todos, mas. Não sei se essa bolha. Olha, não vou. Mas a água entrava aqui e nós aqui já.